Olá, pessoal! Como vocês estão? Espero que todo mundo muito bem. Hoje estaremos com o quadro de galope. Uma dica que vira a galope, mas que vai ajudar grande parte dos nossos inscritos aqui do canal. Vejo que muitos profissionais, acadêmicos, a galera da pós-graduação esbarrando numa grande dificuldade que é o idioma inglês. E acaba que muitas vezes não temos outra saída, porque os melhores artigos, as evidências científicas acabam estando no idioma inglês, que é um idioma universal da ciência. Então não tem muito para onde fugir. Mas temos recursos que podem nos ajudar muito, seja na leitura ou na escrita. E é sobre isso que o Digalope de hoje vai falar. Então, vem comigo, gente! Roda a vinheta, chama no galope, vamos dominar o idioma inglês e acabar com as nossas dificuldades. Vem comigo! Então vamos lá. Vou mostrar para vocês duas ferramentas, duas formas da gente conseguir traduzir um artigo de um idioma para o outro. E vou dizer para vocês, essas formas de tradução têm melhorado muito. O artigo tem ficado bem traduzido. Claro que se a gente quer aprender um determinado idioma, o ideal é que eu tenha muito contato com aquele idioma. Ou melhor, quanto mais contato com aquele idioma, melhor. Então, se eu estou aprendendo inglês, vamos tentar ler o artigo em inglês. Esse esforço ajuda muito. E sem contar que existem outras ferramentas. Vou assistir um filme, coloco o idioma inglês com a legenda em inglês. Então, tudo isso vai facilitando o nosso cérebro a compreender, a aprender aquele determinado idioma. Mas é claro que em determinados momentos a gente tem um grande número de leitura para executar, e aí a gente acaba utilizando essas ferramentas que nos permitem uma tradução bem razoável. O próprio tradutor do Google tem feito uma tradução muito boa. E eu posso traduzir tanto uma frase, um parágrafo, como um documento, um texto como um todo. Então, eu vou procurar aqui, vou traduzir, por exemplo, consorte. Né? Vou fazer a tradução do consorte para o português. Então, em alguns minutos, a gente tem aí a tradução, né, todinha aqui para o português. E como eu falei, a gente pode fazer isso, né? Eu quero digitar um parágrafo, um texto, eu posso ir digitando que o próprio tradutor já vai fazendo a tradução daquele trecho que eu quero. Da mesma forma, existe um outro site, que é o onlinedoctranslator.com, que também permite essa tradução. E olha que legal. Ele sai, gente, o PDF em português, mantendo até a mesma formatação do artigo original. Então, eu já pedi para fazer a tradução, né? O arquivo está aqui carregando. Normalmente, o próprio site identifica qual o idioma, né, daquele artigo, mas eu também posso vir aqui e indicar que eu quero que faça a tradução do inglês para o português. Então, ele vai identificar isso, né? E enquanto esse processo acontece, eu ainda posso tomar um cafezinho da hora, gostoso, que em minutinhos o artigo vai estar traduzido. Então, já apertei aqui para traduzir e ele já vai fazer a tradução. Então, não existe mais essa história da gente falar, não leio inglês, né? Meu inglês é ruim, não tenho como ler o artigo em inglês. Não, hoje a gente tem, né, tradutores aí que nos auxiliam nesse processo. Então, já está 89%, 95% concluído. E aí, normalmente, ele aparece aqui já o arquivo, mas se ele não aparece, eu clico no Baixe seu documento traduzido.
E pronto, gente, tem o documento formatado, bonitinho, da forma como ele é aqui, né, no meu computador. Agora é só salvar o meu arquivo em PDF. É o que eu falei para vocês. Vejam que interessante. Ele mantém até a formatação do artigo original. Muito bom isso, né? Vamos para a próxima dica, então. Lingue. O Lingue é um dicionário que eu utilizo muito. Então, estou escrevendo um artigo, estou na dúvida de um determinado termo, e aí eu escrevo, né, aqui no Lingue, nesse dicionário. Ele me dá a tradução e ele me dá a aplicabilidade dessa palavra em algumas frases. Então, isso me auxilia também na escrita científica. Boa, né? Mas não acaba por aí, não. Vou mostrar para vocês mais uma coisa fantástica, que é o Grammarly. Eu posso utilizar o Grammarly pela internet, então eu venho aqui, clico, né, no aplicativo, clico em New, e aqui eu vou digitando o texto que eu quero e ele vai me sugerindo uma escrita melhor, fazendo as correções gramaticais, ou me dizendo, por exemplo, que um determinado termo não é muito utilizado naquele contexto, que naquele devido contexto um outro termo é mais apropriado. Então, um exemplo. She are beautiful. É um exemplo. Ele já identificou, né? A gente sabe que o verbo to be para o she é is e não are. Então, ele já me mostrou, eu clico aqui, ele já faz a correção, já me mostrou que está correto. E aqui, ó, ele me mostra se é um erro gramatical, ou ele me sugere uma palavra para ficar mais claro aquilo que eu quero falar, e até o engajamento, quanto aquele texto está atrativo. Muito bom, né? E aí, o que acontece também? Eu, particularmente, como tenho escrito em inglês, eu baixei mesmo. Então, no meu próprio Word, tem a ferramenta do Grammarly. Então, quando eu escrevo aqui em inglês, né, e ativo o Grammarly, ele já vai fazendo a correção. Então, isso é muito legal. No meu próprio editor de texto, eu já vou tendo a correção. Tá bom? Então, espero que essas dicas tenham sido muito importantes e úteis para vocês e que vocês indiquem esse conteúdo para outras pessoas, que isso possa, né, que esse conteúdo possa contribuir, possa auxiliar. E até a semana que vem, gente. Fiquem com Deus, uma excelente semana para todo mundo.